Olá, amigos do canal Masamundi, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós estamos aqui para mais uma de nossas aulas sobre a deriva dos continentes do Samuel Murgel Branco. Nós que estamos comentando há alguns episódios a teoria de Wegener, Alfred Lothar Wegener, que foi um geofísico, na verdade, de origem meteorologista, mas na prática um geofísico que desenvolveu de forma bastante evoluída uma percepção que vinha do passado sobre a deriva dos continentes. Evidentemente que no início do século XX não havia como explicar a movimentação de massas tão grandes. O que viria a acontecer logo após a morte de Wegener, quando com a evolução da mecânica quântica se conheceu a radioatividade em detalhes. Wegener concluiu, pois, que os continentes flutuavam sobre um magma semifluido, o manto, pesado, como se fossem icebergs à deriva, e desenvolveu sua teoria com base no fenômeno da isostasia, que é o equilíbrio das massas que formam o nosso planeta, como se fosse uma gangorra, enquanto uma parte afunda para compensar, uma parte ela se suspende. Já em voga, que definiremos um pouco mais adiante em nosso curso. As ideias, então admitidas a respeito da estrutura e evolução da Terra, eram expostas em um longo tratado pelo grande geólogo austríaco Eduard Suess, que viveu de 1831 até o início da Primeira Guerra Mundial, no final do século XIX, e baseavam-se em um progresso lento de contração do globo por resfriamento progressivo. Essas teorias haviam evoluído como uma maneira de explicar fenômenos que há muito chamam a atenção dos geólogos, como o levantamento das grandes cordilheiras. No nosso canal principal, o canal GeoMasa, eu explico inclusive em Geografia do Brasil para os vestibulares a formação destas grandes cordilheiras. E mesmo em Geografia Geral Regional, por exemplo, na parte de relevo da Ásia de Monções, a gente acaba explicando a formação da cordilheira do Himalaia e os movimentos envolvidos, os chamados tectonismos, e a oscilação do nível dos continentes, ora com o nível atual, ora abaixo, ora acima, demonstrada pela existência de sedimentos com fósseis marinhos em terrenos situados acima do fundo dos oceanos. Então, gente, quando você vai fazer uma viagem à Cordilheira dos Andes, não se espante se a 5.000 metros de altitude você encontrar uma carapaça de uma concha do mar, de um Nautilus, por exemplo, de um caramujo do mar, para ser mais didático. Acontece que há cerca de 70 milhões de anos a Cordilheira dos Andes ainda não existia e, portanto, era fundo de mar. Esse fundo de mar, soerguido graças ao choque das placas tectônicas, levou esses sedimentos marinhos, outrora do fundo do mar, para altitudes impensáveis. A ideia de contração era, de um lado, coerente com o resfriamento progressivo, já que a Terra, na sua origem, havia sido uma massa de rochas em fusão. Porém, na medida em que entra o conhecimento da radioatividade, nós veremos que o mecanismo era bem outro. Bem, mas nós vamos ficar por aqui com mais esta aula sobre a deriva dos continentes, que já se aproxima da aula 60. Aliás, os nossos 3 cursos. Bem, gente, um grande abraço. Eu os vejo proximamente em uma das aulas, em um dos produtos do nosso Masamundi. Tchau, até lá!